Senhor, meu Deus, meu Pai, Criador dos céus e da terra, muito obrigada, Senhor, por mais esse momento. Senhor, fala através de mim, através desse estudo bíblico. Revela, Senhor, a sua palavra para cada um de nós. Perdoa, Senhor, nossos pecados, nossas individualidades. Encha-nos, Senhor, com o teu Santo Espírito. Permita, Senhor, que possamos falar do seu evangelho, do seu amor às pessoas, Senhor. Dá-nos dons espirituais para que possamos, Senhor, estar desempenhando algum papel em sua obra. Senhor, peço, usa-nos, Senhor, como servos, como seus servos, Senhor, para fazer a sua vontade. Muito obrigada por tudo, meu Deus. Abra, Senhor, nossos olhos e ouvidos espirituais. E muito obrigada por tudo, meu Deus. Amém. A paz do Senhor, meus amados irmãos. Tudo bem com vocês? Hoje vamos ler dos versículos 11 a 22 do capítulo 23 de Mateus. Mas eu, diferentemente dos outros vídeos, vou pegar alguns versículos acima, né? Porque o capítulo 23, ele fica em um único assunto, né? Jesus censura os escribas e fariseus. Então, ele não tem uma repartição, né, sobre temas. Então, todo o capítulo 23, nós vamos ficar pautados nesse mesmo assunto. Então, como eu li com vocês dos versículos de 1 a 11, se eu não me engano, e hoje vamos do 11 ao 22, só para pegar um gancho, eu vou dar uma lida a partir do versículo 8. Amém? Então, vamos lá. Versículo 8 do capítulo 23 de Mateus. Vós, porém, não queirais ser chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. Porém, o maior dentre vós será vosso servo. Amém, amados? Então, eu li, né, no estudo anterior, esses versículos e falei aos pouquinhos, né? Então, vamos entrar no estudo de hoje, certo? Versículo 11. Porém, o maior dentre vós será vosso servo. Estudamos há uns vídeos atrás que aquele que quer ser grande no reino dos céus, né, que sirva os outros. Então, aquele que serve os outros é mais importante, né? Não mais importante, mas aquele que quer ser importante, grande, que sirva os outros, né? O Senhor Jesus teve uma passagem, né? Que ele lava. Aí eu falo muito a passagem, mas entendam que a Bíblia Sagrada não é apenas um livro de histórias inventadas, né? É um livro de história, né? De uma Bíblia Sagrada, de algo que realmente aconteceu, né? Então, quando eu falo há uma passagem, entendam que eu estou querendo dizer que quando o nosso Senhor Jesus, né, em um determinado momento, ele lava os pés de quem? Dos 12, né, dos seus apóstolos. Então, ele vai lá e lava os pés deles. E assim como o Senhor Jesus serviu a eles, né, deu exemplo para eles, ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir, né? Ele diz o quê? Para que nós sirvamos uns aos outros, assim como ele deu o exemplo para nós. Amém? Essa passagem é lá em João, capítulo 13, que fala que Jesus lava os pés aos discípulos, né? Vou ler. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse,
Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Amém, amados? Então ali o Senhor Jesus deu um exemplo, para nós, para servirmos uns aos outros. Então, se a gente quer ser importante, a gente tem que servir aos outros. E os fariseus, os escribas, os mestres da lei, os líderes do povo de Israel, o que eles faziam? Eles não serviam ao povo, mas queriam ser o quê? Servidos. Eles queriam ter um local de honra nos banquetes, queriam sentar na fileira da frente, queriam ser cumprimentados com honra, nas praças, que chamassem eles de mestre, entende? E colocavam cargas pesadas sobre as pessoas, sobre o povo, e eles mesmos não ajudavam o quê? Aquela pessoa a carregar aquele fardo pesado. Então ali eles não estavam o quê? Seguindo o ensinamento que Jesus, deu, que a gente viu em João capítulo 13, Então ali eles não estavam como se fossem servos de Deus, Mas eles estavam querendo ser engrandecidos. Versículo 12. Agora, Mateus 23, versículo 12. E o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será o quê? Será exaltado. Então, aquela pessoa que quer receber honra, que se infla, mas eu sou isso, eu sou aquilo, eu tenho bens, eu tenho posses, eu tenho graduação, pós-graduação, MBA, Essa pessoa que se exalta pela sua condição aqui na Terra, por ser mais alto, por ser rico, por ser o fator econômico, essa pessoa vai ser o quê? Humilhada. Mas a pessoa que se humilha será o quê? Exaltada, que é aquela pessoa que diz, eu sou pecador. Lembra o discurso do fariseu e o cobrador de impostos? Que o fariseu orava de pé e falava, ai, que bom que eu não sou como este pecador, eu jejuo, eu entrego a minha oferta, por assim dizer. E o cobrador de impostos fala, ai de mim que sou um pecador, E quem saiu quem saiu dali melhor foi aquele que o quê? Que se humilhou, diante de Deus e disse que não era merecedor o quê? De nada. Então aquele que, apesar, pode ser que ele tenha riquezas, pode ser que ele tenha um nível de instrução maior, mas se essa pessoa enxerga que nada disso importa, que Deus está acima de todas essas coisas, e se humilha diante de Deus e fala, não sou ninguém, eu não sou nada, eu sou um pecador, reconhece a sua condição como pecador aqui na terra, essa pessoa vai ser o quê? Exaltada. Mas aquela pessoa que se exalta será o quê? Humilhada. Em Lucas 18:14 diz exatamente essa passagem que eu já citei, O fariseu e o cobrador de impostos. E Jesus terminou dizendo, eu afirmo a vocês que foi este homem e não o outro que voltou para casa em paz com Deus. Porque quem se engrandece será humilhado, e quem se humilha será engrandecido.
a parábola que Jesus contou sobre o fariseu que se engrandeceu e se achou orando de pé, e o cobrador de impostos que se humilhou diante do templo, diante de Deus, e nem olhou para o quê? Para o céu, né? E é isso. Versículo 13 agora. Versículo 13. Mas ai de vós, escribas e fariseus, novamente, Senhor Jesus, o quê? Censurando eles, né? Hipócritas. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando, né? Então, o quê? Fechais aos homens o reino dos céus. Por quê? Porque, muito provavelmente, né, eles... Lembra que a gente leu que eles jogavam cargas pesadas sobre o povo? Então, provavelmente, né, nessas cargas pesadas era trazendo à tona, né, a condição dessas pessoas como quê? Como pecadoras. E influenciavam eles a cada dia mais, né, eles ficarem o quê? Desesperados, né, porque é o fardo, né, um fardo muito pesado. Então, ai de mim que sou pecadora, o que vai acontecer comigo? Eu vou perecer? O que eu posso fazer? E tornando cada vez mais difícil o quê? O acesso ao reino dos céus, né? A salvação, né? Essa pessoa cada dia mais fica o quê? Sobrecarregada na sua condição. E o que acontece? E nem vós entrais. Então, o Senhor Jesus falando, eles fecham aos homens o reino dos céus e nem eles entram, né? Então, eles não permitem que as pessoas entrem e nem mesmo eles entram. Nem deixais entrar aos que estão, nem deixais entrar aos que estão entrando. Então, ali, meus amados, os fariseus, eles faziam o quê? Eles estavam tentando, né, arranjar provas contra o nosso Senhor Jesus, e eles falavam contra o nosso Senhor Jesus. Eles não criam no Senhor Jesus. Então, aquelas pessoas que estavam crendo na mensagem de Cristo, né? E que estavam se arrependendo, lembra? João Batista veio como mensageiro e pregava: arrependam-se dos seus pecados, pois o reino dos céus está perto. E o Senhor Jesus diz: arrependam-se dos seus pecados, pois o reino dos céus chegou até vocês. E aquelas pessoas que criam no Senhor Jesus estavam alcançando o reino através do quê? Da fé no nosso Senhor, porque é através do nosso Senhor Jesus Cristo que nós alcançamos a salvação. Essas pessoas que estavam crendo no Senhor Jesus, né, poderiam estar sofrendo também o quê? Pressão por parte de quem? Dos fariseus, dos líderes, né, dos judeus, os escribas, né, estavam sofrendo pressão, né? Por quê? Porque eles falavam contra o Senhor Jesus. Então, as pessoas que criam no Senhor Jesus, mas conheciam os fariseus como líderes do povo, como religiosos, né, poderiam estar sofrendo. Não, você está acreditando nesse homem, né? Chamando o Senhor Jesus como se fosse um homem que estivesse blasfemando contra Deus, né? Então, eles estavam o quê? Ali dificultando. Aquela pessoa que já foi alcançada por Jesus estava sofrendo pressões por parte de quem? Dos fariseus, dos escribas. Amém? Tanto que o que acontece? A igreja, a primitiva, né? A primeira igreja, a igreja de Cristo, o que eles sofreram? Eles sofreram muitas perseguições por parte de quem? Dos judeus. Tanto que eles tiveram o quê? Que fugir. Até mesmo o apóstolo Paulo, ele segurou o quê? A capa dos assassinos de Estevão, né? E ele perseguia a igreja. Ele ia até outras cidades para levar os cristãos presos, né? Para jogá-los na cadeia. Muitos foram mortos nessa perseguição. Então, aquelas pessoas que já tinham alcançado o reino dos céus através de crer no nosso Senhor Jesus, foram impedidos por quem? Por esses homens que não alcançavam, né? E nem permitiam, né? E perseguiam aqueles que estavam alcançando. Versículo 14. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas sob pretexto de prolongadas orações. Quer dizer, eles faziam o quê?
eles devoravam o quê? As casas das viúvas. Amados, na sociedade daquela época, as pessoas mais vulneráveis eram quem? Eram as crianças e as viúvas, certo? Por quê? Porque ali elas tinham uma dificuldade financeira para manter o quê? O seu lar. Porque era uma época em que quem era o chefe da família, o chefe da casa, eram os homens. Então, eles proviam, né, o alimento, as necessidades daquela família. Sendo elas viúvas, né, e ainda viúvas com crianças, com filhos, né, elas tinham o quê? Dificuldades financeiras e necessitavam de quê? De ajuda, auxílio de outras pessoas para o quê? Para o sustento de suas famílias. Só que o que o Senhor Jesus está falando aqui? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas sobre o pretexto de prolongadas orações. Então esses homens, né, esses escribas e fariseus, iam, né, até essas viúvas e faziam orações longas, compridas, e com isso eles ganhavam o quê? Eles ganhavam oferta, ganhavam dinheiro dessas viúvas para fazer essas orações por elas. Então aquele pouco valor, aquele pouco dinheiro que elas tinham para prover as necessidades do lar delas, elas davam a eles, entregavam aos fariseus e os escribas para que eles fizessem orações pela casa dela, pela família dela. E com isso o que acontecia? Elas davam as economias, entregavam a eles. Por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Então o Senhor Jesus falando, né, que esses homens que se aproveitavam dessa fragilidade das viúvas iam sofrer o quê? Iam sofrer mais rigoroso juízo, né? No juízo ele vai o quê? Sofrer um castigo, né, mais rigoroso por fazer isso, né? Se aproveitar dessas pessoas frágeis, né? Das viúvas. Versículo 15. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e, depois de o ter desfeito, o fazeis filho do inferno duas vezes mais do que vós. Amados, eu confesso que para esse versículo em específico, eu fiz uma pesquisa, né? Porque tem algumas palavras aqui, prosélito, né? Que a gente, no nosso português do dia a dia, a gente não se depara com palavras assim. Mas o que eu vim a compreender desse versículo? Os fariseus e os mestres da lei, né? Eles não poupavam esforços para ir a outras terras, a outros territórios, né? Percorriam o quê? O mar e a terra, né? Então eles faziam navegações pelo mar até outras nações e também por terra para outros povos, a fim de o quê? A fim de converter pessoas ao judaísmo, né? Mas aqui o Senhor está censurando, né? Esse ato, esses mestres da lei, né? Essas mestres da lei, os escribas, né? Os fariseus que faziam isso. Por quê? Se eles eram hipócritas, né? O hipócrita é aquele que faz algo só para parecer ser algo, é como uma máscara, né? Eu coloco uma máscara sorrindo no meu rosto, mas por trás eu estou chorando. Então eu sou hipócrita por mostrar algo que eu não sou, que eu não estou sentindo naquele momento, para que as outras pessoas não vejam o que verdadeiramente está por debaixo da máscara. Então, se eles percorriam não tinha avião naquela época, perdão. Mas se eles percorriam o mar e a terra a fim de converter pessoas de outros povos pagãos, ao judaísmo, através da hipocrisia, então, portanto, eles não estavam o quê? Interessados em converter essas pessoas ao judaísmo com o intuito de aquelas pessoas serem salvas ou verdadeiramente fazerem parte do quê? Do povo de Israel, o povo de Deus, certo? O que eles queriam? Muito provavelmente, né, através desses novos convertidos ao judaísmo,
né, impondo eles as leis, né, de Moisés, as leis do judaísmo, e com isso ter ganhos o quê? Ganhos pessoais, certo? E aí eles passam a ter ganhos pessoais, mas aquelas pessoas não se tornaram, não tiveram, como posso dizer, realmente um local, né, para estar, para existir, né? Porque a gente lê muito os estrangeiros que vivem no meio de vocês, né? E com essa hipocrisia de não querer verdadeiramente que essas pessoas sejam salvas, mas querer ganhar através dessas pessoas, talvez essas pessoas se encontravam depois numa condição ainda pior do que estavam antes, quando pagãos, entende? Antes eles eram pagãos, foram convertidos ao judaísmo, né? E talvez depois eles ainda se tornaram o quê? Mais culpados. Tem uma passagem que fala sobre isso, sobre uma pessoa que alcançou a graça de Deus, mas voltou ao mundo. Vamos lá ver em 2 Pedro 2, vou ler a partir do 16. Vou ler rapidamente para esse vídeo não ficar muito longo. Mas teve a repreensão da sua transgressão, o mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Estes são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Porque falando coisas muito arrogantes de vaidades, engodam com as concupiscências da carne e com dissoluções aqueles que se estavam afastados dos que andam em erro, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Porque se, depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Então, se vivíamos no mundo como escravos do pecado e escapamos dessas corrupções pelo conhecimento do nosso Senhor Jesus, só que somos envolvidos nela e vencidos novamente, então o nosso estado é pior do que antes de alcançarmos, né? Sermos alcançados por Jesus. Então tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro, porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça do que, conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, a porca lavada ao espojadouro de lama. Então, amados, aqueles pagãos que foram convertidos ao judaísmo, né, que compreenderam a sua condição como pecadores, que receberam as leis de Moisés sobre a purificação, né, sobre ter uma vida dedicada a Deus, né, mas que, porventura, acontecendo algo e eles voltam ao que eram antes, se afastam, né, de Deus, o que acontece é como a porca lavada, que volta ao chiqueiro, né? Você pega a porca, tira do chiqueiro, dá um banho nela, coloca um perfume, bota um lacinho, e aí ela foge e se joga na lama de novo. Então ela se suja novamente. Então é o cão que volta ao seu vômito, né? E a porca lavada que volta ao chiqueiro. Então aquelas pessoas que foram convertidas ao judaísmo, né, e que viviam em povos pagãos, depois que se afastassem, aquelas que se afastavam, né, elas se tornavam o quê?
é ainda pior. Por quê? Porque elas tiveram um vislumbre, por assim dizer, né? Do quê? Da palavra de Deus, do que é viver em comunhão com Deus, como é se purificar, ter uma vida dedicada ao Senhor e acabar o quê? Se afastando por algo. Talvez por tomarem noção de que aquelas pessoas que foram as que levaram a mensagem até elas, que as convenceram a se converter ao judaísmo, viram como não bons líderes, né? Talvez perceberam a intenção por detrás do que elas falavam. Talvez enxergou aquela máscara dos hipócritas, né? Desses fariseus e escribas, enxergou por detrás da máscara, e isso poderia, né? Eu estou falando várias hipóteses de coisas que pode acontecer para nos afastar, né, da presença de Deus. Pensando atualmente, né? Muitas pessoas veem escândalos com pastores, né? Falsos profetas, e através desses escândalos, muitas pessoas acabam se afastando do evangelho, se afastando da igreja, né? As pessoas que falam, tô afastada. Por quê? Porque aconteceu alguma coisa que a afastou. E algumas pessoas podem vir a se afastar por causa de um exemplo de um líder da igreja que frequentava, que aconteceu, que fez alguma coisa e essa pessoa se escandalizou e se afastou. E quando se afasta, volta o quê? A praticar o mal, a iniquidade, o pecado, e essa pessoa é o quê? Se torna ainda mais culpada. Por quê? Porque ela foi alcançada pela graça de Deus, né? Essa pessoa reconheceu, né? Dedicou a sua, consagrou a sua vida para Deus, mas depois voltou para o mundo. Entende? Então, continuando, versículo 15. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o ter desfeito, quer dizer, depois de converter essa pessoa ao judaísmo, ou fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Quer dizer, então faz essa pessoa ser merecedora do inferno 2 vezes mais do que eles, né? Versículo 16. Ai de vós, condutores cegos. Amados, um condutor vamos pensar num carro. Um condutor é o quê? Um motorista. O motorista conduz o carro para algum lugar. Então, esse motorista, ele precisa o quê? Tá enxergando para onde ele está indo. E o Senhor Jesus diz o quê? Ai de vós, condutores cegos. Então, eles estavam o quê? Conduzindo o povo, conduzindo as pessoas, quando eles mesmos não estavam o quê? Enxergando. Pois que dizeis? Qualquer que jurar pelo templo, isso nada é. Mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Quer dizer, então se uma pessoa jurasse pelo templo, eu juro pelo templo que... Não quero dar exemplos, né, que a gente não deve jurar. Mas se alguém jurasse pelo templo de Deus, né, o templo de Deus, gente, é sagrado. A igreja é sagrada, né? A gente vê vários casos escandalizantes de coisas acontecendo na igreja, né? Determinado tipo de atitude dentro da igreja que não deveria ter ali, mas a igreja, amados, é a casa de oração de Deus, do Deus vivo. Então, o templo de Deus é o local que Deus, né, estava habitando ali no povo de Israel, né, no Antigo Testamento, estava habitando entre os homens, entre os seres humanos. Claro, Deus não habita em tendas, né, e nem em templos. Não tem como o ser humano fazer algo que caiba a Deus, obviamente. Mas entende que são coisas sagradas? As coisas de Deus são sagradas. Então, se uma pessoa jurava, segundo os fariseus e os escribas, se jurasse pelo templo, isso nada é. Então, não era importante, por assim dizer. Mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Quer dizer, se jurasse aí fica sagrado. Por quê? Porque está mexendo na questão monetária. Então está o quê? Está o quê? Jurando pelo ouro do templo.
Versículo 17. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Então, as coisas de Deus são sagradas, né? E isso santifica, as coisas sagradas de Deus santifica, né? Tudo que está ali dentro. Então, se estamos na igreja, que é um lugar santo do Senhor, nós somos santificados, né? Através de Deus, né? E a gente precisa o quê? Se santificar, nos purificarmos cada dia mais e entendermos, amados, a santidade e a importância de todas as coisas, né? A importância das coisas de Deus, que são sagradas. Amém? Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? E aquele que jurar pelo altar, isso nada é. Poxa, o altar de Deus, o altar do Deus vivo, se alguém jurasse pelo altar, não tinha problema, nada é? Continuando. Nada é. Mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Quer dizer, a oferta é mais importante que o altar? É como se a gente trazendo para os nossos dias atuais, é como se a gente falasse que aquele envelope do dízimo, da oferta, é muito mais importante do que a caixa. A caixa não, perdão. É mais importante que o altar, é mais importante que a igreja. Entende? Insensatos e cegos, versículo 19. Insensatos e cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Versículo 20. Portanto, o que jurar pelo altar, jura por ele, e por tudo o que sobre ele está. E o que jurar pelo templo, jura por ele, e por aquele que nele habita. Então, aquele que jurar pelo templo, vai jurar também por quem? Por aquele que nele habita. E quem habita no altar? Deus, o Deus vivo, né? Então, as coisas são muito sagradas. Amados, nós não devemos jurar, né? Jurar, prometer. Por quê? Porque nós não temos o domínio sobre as nossas próprias vidas. Ah, mas eu prometo que eu não vou fazer isso. Amados, o amanhã pertence a Deus. Então, nós não temos o poder de fazer com que nosso cabelo preto fique branco ou o nosso cabelo branco fique preto. A gente não tem o poder de fazer um fio do nosso cabelo cair quando a gente pensa, quero que meu fio de cabelo caia agora. A gente não tem esse poder. Então, isso tudo vem o quê? De Deus. É da permissão de Deus, é da vontade de Deus. Então, nós não devemos jurar por nada, nem prometer nada. Por quê? Porque nós não temos poder sobre nós mesmos. Nós somos de Deus e nós vivemos de acordo com a vontade de Deus, né? E com a permissão dele. Então, quando a gente fala, mas você jura, você fez, é sim ou não. Sim é sim, o não é não. Porque o que vai além disso não pertence a Deus, é do maligno, né? Então, quando não precisamos prometer, você vai fazer isso? Sim. Ou não. Não prometa. Só diga sim ou não. E se você afirmar que sim, faça tudo o seu possível para que você cumpra aquele sim que você deu. Certo? Continuando. E o que jurar pelo templo, jura por ele e por aquele que nele habita. Então você jura pelo templo e por Deus vivo, né, que habita nele. E o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está assentado nele. Então, se a gente jurar pelo céu, a gente está jurando o quê? Por Deus, né? Amados, em Isaías 66:1, fala sobre a religião falsa, que a religião falsa é condenada. O céu é o trono de Deus e a terra onde ele descansa os pés. Não é possível aos seres humanos construírem um único lugar em que ele possa habitar. Em Mateus 5,34 diz, não devemos jurar, e muito menos jurar pelo céu, pois é o trono de Deus. Amém, amados? Me perdoem por eu ter falado um pouco mais, mais rápido, Falei um pouco mais rápido, mas é porque
A gente tinha que desenvolver um pouco mais esses versículos, e eu não gosto que os vídeos fiquem muito longos, porque não sei, né? Não sei como é para cada um, né? Esse estudo um pouco mais longo. Mas é isso, amados. Que Deus abençoe a todos e continuamos no próximo vídeo. Forte abraço.